Geni Lima, filha de Dona Arlinda e do seu Silvestre. Antes de tudo, uma mulher preta. Professora, pesquisadora do cotidiano, integrante do grupo de pesquisa Alfabetização, Memória, Formação de Professores e Relações Étnico-Raciais, a UMEFRE. Professora da Educação Básica, do Ensino Superior, psicopedagoga, orientadora educacional e coordenadora pedagógica, escritora, autora do livro Os Cabelos de Lindu, publicado pela editora WAK. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está aí do outro lado, porque estamos começando mais um Pode Brincar e a sua presença é fundamental. Eu sou a professora Paty Fonte, uma mulher branca de cabelos no ombro da cor castanha, estou com a blusa azul com logo do Brincar e um blazer roxo. Não posso deixar de contar para vocês que eu estou de batom vermelho com brincos dourados. E hoje o nosso programa, ele tem um tema de suma importância, não é, Vitor Meirelles? Sim, Paty Fonte, esse tema é extremamente importante para você, professor, para você, educador, e também para você que é pai, que é mãe, que tem seu filho, que é tio, você que está dentro dessa aldeia, dessa sociedade, dessa coletividade, desse quilombo que precisa estar juntinho para educar através do brincar. Eu sou Vitor Meirelles, esse homem negro não retinto, com esse sorriso largo tímido, com esse paletó negro aqui, com algumas listrazinhas e essa camisa azul do Brincar. Vitor Meirelles, esse programa é realizado pelo Instituto Conhecer, que é quem promove o Congresso Brincar presencial em todo lugar aí, por todos os cantos do Brasil. E também nós temos os congressos digitais lá dentro da comunidade Brincar. Então, um beijo muito grande a toda a equipe do Instituto Conhecer do Congresso Brincar. E tá na hora, Vitor. Vamos convidá-la? Olha, tem que convidar, chamar ela rapidamente, que meu coração, minha gente, meu coração aqui tá batendo forte para ouvir essa pessoa, essa mulher maravilhosa falar. É isso aí. Então, vem pra cá, Geni Lima, professora Geni. Que prazer recebê-la, que alegria, minha colega de editora da WAK. Hoje eu tô aqui muito feliz de ter você no nosso podcast, nosso bate-papo. Foram me chamar, eu estou aqui, que há? Cheguei, e cheguei com muita alegria. Meu nome é Geni Lima, sou uma mulher preta, retinta, uma pretinha muito feliz, tenho cabelos crespos, curtos, estou vestindo uma camisa linda, vermelha, com algumas estampas, brincos prateados, uso um óculos colorido, muito colorido, e um batom marrom. Maravilhosa. E hoje é uma alegria receber você, porque além de você, nós temos aqui a Lindu. E a Lindu, ela integra a nossa mesa e junto com ela esse livro. Posso pegar? Claro. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Aqui, ó, Os Cabelos de Lindu. Esse livro lindo que foi publicado pela WAK Editora e que hoje nós temos a autora, a professora Geni, conosco. E eu já vou começar perguntando, assim, o que te levou a escrever Os Cabelos de Lindu? Os Cabelos de Lindu nasce em meio à minha dissertação de mestrado. Eu escrevo uma pesquisa memorialística, onde, através das memórias doadas pela minha mãe, eu escrevo a história de nossa família, o nosso compromisso com a alfabetização, que é um compromisso político.
Antes de tudo, eu preciso me apresentar da forma que eu sempre me apresento. Eu sou filha de Dona Arlinda, do Seu Silvestre, bisneta de Marcionília. E isso diz muito ao meu respeito. A minha família é originária de Salvador, da Bahia. E a minha mãe contava que a sua avó veio do recôncavo baiano, lá do sertão de Canudos, e que dizia ter visto a Guerra de Canudos. E ela vem fugida, provavelmente em fuga, para Salvador, com uma família, e ela traz um livro e uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Minha mãe contava algo que me chamava muita atenção, que a minha bisavó era a única pessoa que não sabia ler da nossa família. Ler e escrever para nós negros é muito mais do que um direito, é uma reivindicação. E ela falava isso, que a minha avó, sem saber ler, tinha aquele livro, porque ela dizia que ela encontrava nas suas memórias imagens de pessoas sempre com os livros nas mãos, e as soluções ela achava que vinham do livro e da sua devoção à Nossa Senhora da Conceição. E um dia ela lança ao mar a imagem e o livro, e ela faz uma promessa. Ela diz que ela seria a última pessoa da sua linhagem que não sabia ler. E assim aconteceu. Eu escrevo a história da Bisa Marcionília e minha mãe me doa todas essas memórias. Eu integro um grupo de pesquisa, a UMEFRE, lá da UERJ, coordenado pela professora Maíce Araújo, que estuda alfabetização, memórias, formação docente e relações étnico-raciais. E durante a minha pesquisa, pela doação de memórias da minha mãe, eu vou escrevendo o nosso compromisso político com a alfabetização, um trabalho que é afro-referenciado, dialogando com autores e autoras negras. Mas antes de fechar esse trabalho, a minha mãe se despede subitamente desse mundo. Numa tarde eu estava escrevendo o meu texto e eu ligo para ela para que nós combinássemos a celebração do meu aniversário, que é no dia 20 de julho. E o povo preto é um povo que gosta de festejar tudo. Faz parte da nossa ancestralidade festejar, a gente celebra. E eu combinava com ela tudo que aconteceria no dia 17 de julho. E ela fala que, olha, minha filha, nega, eu estou com frio. Vai escrever seu livro que eu vou dormir. E 40 minutos depois, alguém da minha família me liga que já está no hospital porque ela dormiu e não acordou. Mas ela permaneceu viva até o dia 26 de julho, mas assim, não sabiam que ela tinha, apenas desligou. Mas as últimas palavras ditas pela minha mãe foi: nega, vai escrever o seu livro. E no meio da dor, do luto, e eu escrevo sobre isso, existe um autor que ele vai falar sobre a escrita na experiência, atravessado pela experiência. Mas eu escrevia sobre a experiência, eu começo a escrever na experiência. Uma escrita que sangra, uma escrita marcada pela dor, escrevendo as memórias, escrevendo para cumprir um compromisso que eu chamo de compromisso ancestral, trabalhando o que é herança, as histórias da minha mãe, os valores afrocivilizatórios, a oralidade, e rememoro as histórias contadas pela minha mãe. Minha mãe, quando criança, tinha um apelido. O apelido dela era Lindu. E um dia eu escrevo uma história. E durante o luto a gente encontra algumas mãos estendidas. E uma delas foi o do Pedro, que é o meu grande amigo, um dos meus grandes amores.
E o Pedro, eu falei para Pedro, olha, eu escrevi uma história, eu escrevo. Aí ele falou, olha, quero ler essa história, vamos publicar? Vamos publicar. E a Lindu nasce, eu levo a Lindu para o doutorado, que eu digo que a Lindu, ela é uma oferenda, a escrita como oferenda, que no meio dessa escrita que eu finalizo, entrego, eu também quero oferecer uma oferenda às crianças, ao povo preto, à ancestralidade. Então, a história da Lindu é uma oferenda às infâncias pretas, ao povo preto, à minha mãe, à memória dela, às mulheres pretas e à nossa história. Chega a ser emocionante, assim, me toca muito e eu fico pensando aqui em ancestralidade. E aí me veio um ancestral na memória, Nelson Mandela, que dizia, que é engraçado que enquanto você falava, eu lembrava dele, que nasceu em 18 de julho, e ele falava sobre o aprendizado, né? Que as pessoas aprendem. E me lembrei também de um colega que ainda está entre nós, que é o Krenak, onde ele fala que para a gente adiar o fim do mundo, a gente precisa continuar contando histórias. E aí eu te pergunto, Geni Lima, a importância de contar essas histórias e a importância de que essas histórias também abordem temas como racismo na educação infantil. Nós sabemos que o racismo, infelizmente, se manifesta muito cedo na vida das crianças negras. O racismo é apresentado muito cedo às crianças e a escola é palco de muitas violências. E por muito tempo, isso não foi considerado, embora nós tenhamos pesquisas. E a escola também é território de enfrentamento, de luta e de resistência. Quando eu ofereço o livro como uma oferta às crianças, o livro também, e a minha querida Maírce, a minha amiga e orientadora, Maírce Araújo, ela me diz algo muito significativo. Ela diz assim, quando a sua mãe disse, vai escrever o seu livro, não era a sua dissertação, eram os cabelos da Lindu. Os cabelos de Lindu, com ele eu já fui em várias universidades, em várias escolas, comecei a sentar e a contar histórias para as crianças, porque significa muito para uma criança negra entender que existe autora negra falando sobre infâncias negras, sobre a luta antirracista no território da escola. Menos de um mês atrás, eu fui em João Pessoa, numa escola experimental, que é a Escola do Bem Viver, uma escola que se referencia por valores ancestrais, do bem viver até relacionada ao que Krenak acredita. E lá eu estava sentada com as crianças, contando história. Eu trago esses elementos que estão aqui à mesa, que têm um significado e a gente vai conversar sobre eles, mas primeiro, pelo caminho do afeto, esse coração que está próximo a você significa isso, pelo caminho do afeto, e entra um menino negro, não retinto, no colo do pai, um homem negro, alto, retinto. E quando ele chega próximo a mim, que eu fiz o lançamento numa escola de educação infantil, com crianças, e ele chega e o pai falou, olha, ele disse, papai, olha moça, pretinha, igual a mim. E ela escreve livros, ela escreveu uma história. Nós precisamos de representações positivas, onde a gente não se vê, a gente não se imagina.
essa criança viu que existe escritora preta. E nós temos histórias para contar. O livro conta uma história de afeto, de acolhimento, de ancestralidade, de enfrentamento, de luta, de vitória. Mas também mostra uma menina que chora porque foi ferida, porque sofreu um ataque racista. E nós temos direito também à fragilidade, que nada tem a ver com fraqueza. As crianças negras muitas vezes não são consoladas. Tá chorando por quê? As infâncias precisam ser apresentadas não só numa perspectiva eurocentrada, como uma invenção recente. Quando nós, negros, tivemos direito a essa infância? A gente luta até hoje. A Nilma Lino Gomes já fala que os bebês negros nas creches não recebem o mesmo tratamento que os bebês brancos, muitas vezes. Porque a assadura não aparece, ele não fica vermelhinho com tanta facilidade. E a questão folclórica de imaginar esse corpo preto como forte, que suporta dor, resistente. E essa criança negra, ela fica nesse lugar de muita fragilidade. Então, é uma reivindicação também a essa sensibilidade. E o que você falou aqui, que desde muito cedo essas crianças sentem, é uma realidade incontestável. Inclusive, aqui no nosso episódio do Pode Brincar, de especial Dia das Crianças, estávamos aqui conversando com 3 crianças e naturalmente surgiu, né, do menino, do Gabriel, o que ele sofreu na escola. Quer dizer, indiscutível isso, e já passou da hora de falarmos e discutirmos, mas não só isso, de colocar em ação, né, práticas antirracistas. E aí que eu quero pedir a você que fale um pouquinho, né, sobre isso. Na sua opinião, quais práticas essa literatura infantil antirracista pode promover para uma escola que venha a transformar essa realidade dessa história tão cruel que é contada até hoje como se fosse a única e verdadeira, né? E como se não existisse outra em relação ao povo preto. As práticas antirracistas, e eu busco na literatura, uma literatura preta, a literatura afro-referenciada, uma estratégia, um caminho de enfrentamento. Uma literatura que pode e deve ser direcionada às crianças, mas para pessoas de todas as idades. Nós precisamos contar histórias para as nossas crianças e, sobretudo, ouvi-las. Os pronunciamentos dessas infâncias pretas, o que elas falam. Eu não preciso, após contar uma história, perguntar como elas estão se sentindo. Elas se pronunciam e falam: olha, isso já aconteceu comigo. Isso aconteceu com a minha mãe. Inclusive, eu tive a reivindicação de um menino que disse assim: olha, a professora mandou um vídeo para mim. Você fala de cabelo de menina, e de cabelo de menino você não fala, não? Porque estão tentando cortar o meu cabelo. E esse é o meu estilo. Abrir espaço para essa fala das crianças. Não só a fala, mas não só abrir o espaço de fala, mas de escuta. Porque também a gente muito traz essa questão de vamos deixá-los falar, vamos deixá-los trazer a fala deles, mas na realidade, muitas das vezes, muito de nós, educadores e professores, não ouvimos e fazemos do que ouvimos uma prática para que isso se torne melhor. Muito importante. É verdade, porque a criança, ela não está pedindo autorização para falar. Ela tem esse direito de fala, mas ela precisa ser ouvida. E muitas vezes a reivindicação da criança aconteceu isso comigo na escola, mas a professora não fez nada, a tia não fez nada.
E o professor, a professora, e eu sou professora, muitas vezes não sabe o que fazer. O que eu faço com esse incômodo? Que é um incômodo que muitas vezes ela também sofreu. Mas a gente tem um compromisso de interromper essa história. É uma história que pode ser contada de outra maneira. Sim. Nós precisamos trabalhar a estética negra, quando eu trabalho com espelho, que é um dos elementos da história. Esse espelho, você vê o quê? Quem você vê? Posso ver? Pode ver esse espelho. Eu ia perguntar se tinha alguma relação com Nossa Senhora da Conceição. Pode ser. Indiretamente. Esse espelho reflete a sua beleza, a sua força. E muitas vezes a gente nega esse direito de permitir que esse espelho fale conosco. Porque o que a gente ouve vai para além do espelho. A história tem um homem mau. E uma criança me disse, o homem mau não tem cara, o homem mau não tem rosto, ele não tem cor, de acordo com as imagens, mas ele tem voz. E a voz desse homem mau, que na história rouba todos os espelhos de uma aldeia, e as pessoas não conseguem mais se ver, ele não reflete nada. Ele não diz nada. Mas essa voz ainda alcança as crianças. E a criança consegue entender muito bem o que está sendo dito. E nesse momento elas se entregam à história, ao que está acontecendo e falam assim, olha, tia, eu falava algumas coisas que eu pensava que não era tão errado, mas não falo mais. É esse caminho de volta que a gente precisa fazer. Porque se nós aprendemos a ser racistas, é possível aprender a ser antirracista. Sim. E entender que não é mimimi, não é brincadeira. Algum tempo atrás, a concessionária... Posso falar o nome, né? Acho que pode. Artéries, é uma concessionária, nos procurou para que fizesse um projeto, porque a empresa vivenciou uma história de racismo, e fizéssemos uma história, e a Lindu foi garota propaganda do projeto antirracista, escola antirracista, para que nós trabalhássemos com práticas antirracistas. Então, trabalhamos com a história, os cabelos de Lindu, trabalhamos com a estética negra, construímos o selo Escola Antirracista. E nada de premiar um só, porque na perspectiva afrocentrada, a gente não busca um elemento que ganha, todos ganham. Mas entender esses valores afro-brasileiros, trabalhando no dia a dia da escola, independente dessa perspectiva folclórica. Porque entre maio e dezembro, entre maio e novembro, nós queremos saber onde ficam as crianças pretas. A gente não quer ser lembrado só em maio e em novembro, o ano todo, porque o racismo não descansa em janeiro, em fevereiro, em março, abril, até dezembro. Então a gente precisa da implementação dessas práticas e de compromissos. E a literatura infantil, ela promove o faz de conta, o imaginar, o sonhar, o se colocar no lugar do outro, a empatia, a solidariedade. E isso é muito legal, você trazer, através da história de todos esses personagens e acessórios. Eu vejo que você tem aí o espelho, a boneca, o pente, o baú, o instrumento. Mostra mais pra gente. Nós temos os pentes, e quando a gente fala da questão do pente, da representação, né? É um dos elementos que representa a africanidade, o cabelo, a beleza, a história. Junto com esses pentes, nós montamos, eu e a minha irmã, Helenice Lima, que é atriz, professora de teatro, nós conseguimos
organizar uma exposição de fotos de crianças com cabelos crespos e ondulados, para evidenciar a beleza dos cabelos étnicos. E isso foi muito importante, porque as crianças posaram na frente das fotos. Que legal. Essa exposição esteve no L8 SICA, no IPN. Legal. Agora, no dia 24 de novembro, eu vou estar numa atividade lá no Museu do Amanhã e a exposição vai estar junto com esse movimento feito. Então, esse pente significa isso. A Lindu está aqui, essa boneca que nasce do livro. Ela não nasce antes do livro. Depois do livro, eu falei, eu preciso de uma boneca. Que quem trabalha com educação infantil sabe que a gente precisa brincar. Sim. E pode brincar? Pode brincar. Pode o tempo todo. Pode Durante brincar a com a história, Lindu. pode brincar. E o cabelo da Lindu foi pensado dessa forma mesmo, para que ele não fique arrumado, porque o cabelo de criança não fica arrumado. E um cabelo étnico não vai ficar arrumado se ele não estiver preso, dominado, mas necessariamente ele não precisa ficar dominado. E ele passa de mão em mão enquanto eu leio a história, eu conto a história, os elementos passam de mão em mãos e as mãozinhas, claro, puxam os cabelos da Lindu. Algumas crianças refletem o que os adultos lhe falam o tempo todo. Havia uma menina que estava com um elástico no braço e ela estava fazendo força. Eu falei, o que você quer? Prender esse cabelo. Eu falei, mas não precisa. Mas tem que prender. Eu falei, não precisa. Ela pode ficar de cabelo solto porque ela gosta. Ela falou, então tem que cortar. Eu falei, mas ou cortar ou prender? Minha mãe fala. Ou prende ou corta. Não, não precisa. Pode ficar de cabelo solto. E elas brincam com a Lindu, brincam com os espelhos, se veem. A gente faz exercícios para que elas falem coisas positivas ao seu respeito. Olha para você, se elogia. Trabalhar Faz essa autoestima. autoestima. A gente tem que potencializar a autoestima. O coração, o que você tem dentro do coração? A voz do homem mau, ele fica baixinha na história, mas ela não deixa de existir, porque essas vozes sempre existirão. Eu gostaria de acreditar que o racismo não vai existir, que essas vozes e os ataques racistas não existirão, mas vão existir. Mas eu posso ensinar as crianças a não ouvir, a fazer com que essa voz se torne menos potente, menos audível. A gente faz esse movimento. Dentro do baú, que é o baú da vovó Marci, a vovó, que é a minha bisa Marcionília, existem segredos. E eu trabalho os segredos de como resistir a tudo isso. O espelho estava guardado nos segredos e nas histórias que a vovó Marci conta. Então, esses segredos são compartilhados com as crianças e elas trazem os segredos delas. E compartilham, contando histórias e escrevivências a partir das suas vivências, das suas práticas. Sensacional, né? Muito maravilhoso. E você falou em segredo, e eu gostaria que você falasse um pouco, porque assim, eu penso que às vezes a gente, no lugar de educador, a gente tem muitos desafios dentro do chão da escola, não só com os alunos, mas também com os próprios colegas, e às vezes a gente torna isso um segredo por achar que isso só acontece com a gente. E aí eu gostaria que você falasse um pouco disso para que outros professores que estão nos vendo possam, e educadores, pais, possam perceber que eles não estão sozinhos nesses desafios e que existem possibilidades para praticar uma educação afrocentrada, uma educação que seja antirracista, uma educação que seja não violenta. Victor, quando você fala dos segredos, isso é muito importante, porque o racismo ele é muito violento e tem muitas estratégias. E uma das estratégias é o silenciamento, porque a gente sofre a violência
sente vergonha e se cala. A gente se permite guardar isso como se a culpa fosse nossa. É uma violência simbólica, não deixa de ser. E a vítima se sente culpada, se sente envergonhada. Muitas crianças negras, elas se tornam tímidas, silenciadas, com medo de ser vistas. E o professor que sofreu isso também, ele não traz as suas experiências, ele não compartilha, porque a gente está num campo de luta. Um dia desses eu ouvi de uma professora dizendo, mas a gente só fala de racismo? E eu falei, não, a gente não fala só de racismo, porque se a gente só falasse de racismo e esse assunto já estivesse exaurido, eu não ouviria de você isso. Não, mas eu não vejo acontecendo isso no dia a dia. Acontece sim. É porque os nossos olhos, por vezes, não captam essa dor de quem está silenciado, da criança que diz que, olha, ele não quis brincar comigo, ele não quis encostar em mim. Crianças que não têm par na dança, que desde muito cedo está sendo rejeitada. E a rejeição acontece desde muito cedo na experiência das infâncias negras. E isso não é segredo, mas também não pode ser naturalizado. Isso não é coisa de criança. E racismo não é bullying. Racismo é crime. Racismo não é bullying. Bullying é outra coisa. E ninguém pode deixar de ser preto. Agora, o que fazem conosco é muito perverso, porque faz com que a criança negra não deseje ser quem ela é. Então, esse exercício do espelho, de você mandar uma criança negra, olha, vamos trabalhar identidade. A criança olha e fala, eu sou branca, porque ela não quer ser preta. Porque ser preta é sinal de sofrimento. E como a gente vai falar sobre assuntos tão sensíveis, se a gente estiver sensível a essa realidade também? Nós precisamos ouvir as nossas crianças. E o que a gente faz com essa escuta? A gente precisa trabalhar com esses pronunciamentos e com práticas. Uma das práticas que eu propus na minha pesquisa, no meu exercício, que a minha pesquisa e o meu exercício docente caminham juntos, foi um manualzinho antirracista, inspirado na Djamila Ribeiro. O manualzinho traz o pronunciamento das crianças. Porque, assim, o que a gente faz? Mas eu queria ouvir das crianças o que fazer diante dessas situações. E as crianças se pronunciam. Claro que a gente vai trabalhar de acordo com o nível de percepção e maturidade. É o que você faz quando você recebe um ataque racista. Eu ouvi de alguma criança, bater pode? Eu falei, não, bater não pode. Mas assim, eu sei que ela... Agora, por que você sente vontade de bater? Eu tenho que trabalhar essa raiva, eu tenho que trabalhar a reação, eu tenho que trabalhar a falta de reação, os afetos. Ela abraça todas as meninas da sala, mas ela nunca me abraçou. Ela fala que todas as meninas são bonitas. A professora brincou de salão e penteou todas as meninas, mas eu não fui penteada. Isso é uma reivindicação. Todo mundo riu de mim. E porque ninguém quis ser o meu par, ninguém quer dançar comigo. São reivindicações. Nós precisamos dessas práticas. E essas práticas não podem estar presas à nossa
forma de ver o mundo ou as nossas referências, mas a partir do que a criança traz, sente e como ela se percebe nesse mundo. Eu estou pensando várias coisas aqui enquanto você fala e eu me lembro de um projeto onde, exatamente para perceber como cada aluno ali se via e se entendia enquanto raça negra, raça branca, indígena, enfim, e o que eles viam como belo na sociedade. Foi proposto numa aula de filosofia que eles trouxessem imagens de pessoas que eles acham bonitas. Pesquisassem, podiam imprimir, podiam pesquisar em revista e tal. E ali, um grupo de 40 pré-adolescentes, acho que do Fundamental 1, ali no 5º ano, quase passando para o Fundamental 2, alunos de 10 anos, em média, no círculo, todas as figuras, não tinha uma figura de personalidade negra que eles mostrassem, olha, essa aqui eu acho bonita. E aí, a partir dessas figuras, começou o debate, a discussão começou, né? Começou a conversar ali com as crianças e lançar reflexões. Tendo em vista que desses 40, acho que mais de 70% eram alunos negros. E assim, é triste, né, pensar que passa o tempo e parece que essa luta continua, e esse racismo é um racismo muito velado também, que às vezes você percebe vindo dos próprios alunos negros, arraigados de preconceitos que vêm da família, como você falou, em relação ao cabelo, que tem que prender, ou que tem que cortar, ou que eu não sou bonita pela minha cor. E aí, me lembrando desse projeto, eu queria que você me falasse aqui sobre mitos e equívocos sobre o antirracismo. Você tem como compartilhar com a gente alguns mitos, alguns equívocos, para dar um alerta mesmo? Paty, sequestraram a nossa memória, sequestraram a nossa estética. E nos ensinaram que nós não somos belos. Um dos mitos é acreditar que o preto é racista. Tem gente que fala, olha, Geni, o próprio preto ele é racista, ele não gosta. Se sequestraram a nossa memória, sequestraram a nossa estética e nos ensinaram, porque quando eu olho, eu digo que esse espelho que não reflete nada e não consigo me ver, é para que eu não me enxergasse como eu sou. Eu preciso me enxergar na ótica e no espelho do colonizador. Por isso eu preciso alisar meu cabelo. Não existe problema algum de alisar, pintar, colorir, desde que eu tenha consciência que eu não deixo de ser negra por isso. Mas esse sequestro da nossa estética vai reforçar esse mito de que o negro, ele é mais racista, ou seja, nos colocam ainda a culpa de algo que não foi inventada por nós. Eu não inventei o racismo. O racismo foi inventado pelo branco. Então existe um compromisso que precisa ser assumido pela branquitude na luta antirracista, de entender o seu lugar de privilégio e entender que o negro ele não é racista. Ele vai refletir algo que lhe foi imposto, ensinado durante muito tempo. Durante o tempo todo. Sim. Desde quando a gente chegou aqui. Eu já comentei isso numa live, comento de novo aqui. Eu, depois de adulta, me dei conta de que meu pai era negro. Ou seja, eu cresci sem me dar conta de que meu pai era um homem negro. Isso é muito sério, né? Isso é muito grave, assim. Realmente, hoje eu percebo, nossa, como assim? O que acontece? Historicamente, é muito pesado o que a gente vive. E é difícil, é preciso abrir espaço mesmo de reflexão, de tentar trazer mais pessoas brancas também para essa luta.
Porque muita gente vem com isso que você falou no início, é mimimi, de novo essa história, pra que isso? Eu escuto bastante. E abrir esses espaços é importante. E a gente vai perceber rastro do racismo no nosso vocabulário, nas expressões populares. Ele foi, a coisa tá preta, era a ovelha negra, quis me denegrir. Denegrir é uma palavra que às vezes eu luto pra você é tão, né, tá tão acostumada a escrever. Tornar negro é tornar ruim. A questão do próprio cabelo, que é um dos elementos que mobiliza a história, mas não é sobre cabelo. Sim. É sobre racismo. Sim. É sobre a luta antirracista. O cabelo crespo, por muito tempo, foi visto como o cabelo ruim, o cabelo duro. Por que ele é ruim? Ele nunca fez nada com ninguém. E ele não é duro, ele é macio. Apenas diferente. Ele é cheiroso, mas ele é crespo. Sim. Ou ele é ondulado. Esse cabelo, ele é visto como ruim. A Chimamanda fala sobre as políticas do cabelo crespo. Mas a gente precisa dialogar com isso. E numa escola privilegiada, com a maioria dos alunos brancos, eu acho que ela tem que abrir esse espaço. Ela não pode deixar passar, até porque é lei, né, Vitor? Sim, sim. E pensando um pouco e trazendo também a questão da lei, eu queria que você falasse, pensando nessas escolas, falasse um pouco das características, as principais características de uma escola e de uma pedagogia antirracista, porque muitos dos nossos colegas talvez não tenham nem a ideia do que é e de como fazer isso. Nós precisamos fazer algumas perguntas. Na sua escola, quais são os autores negros que vocês leem? O protagonismo do povo preto é evidenciado na escola? De que forma os negros aparecem? Só como escravizados? Ou a gente fala do protagonismo do povo preto na medicina, na engenharia, na matemática, nas artes? Porque a gente também não quer aparecer só folclorizado. Os artistas negros são valorizados, aparecem nos painéis. A gente conversa sobre ancestralidade. Os valores ancestrais tão presentes nas comunidades são valorizados dentro da comunidade escolar. E eu convido essas pessoas para vir à escola, para compartilhar esses saberes em rodas de conversas, compartilhando saberes em relação às ervas, à culinária, contando histórias. São tantas possibilidades, né? São muitas São possibilidades. inúmeras possibilidades. Eu vejo uma grande dificuldade na aceitação das diferentes religiões. A religiosidade é um problema, entre aspas, mas é algo que eu percebo uma dificuldade nas escolas ao respeitar mesmo. Respeitar as religiões afrodescendentes e isso me incomoda. Isso me incomoda. Se tem algo que você queira dizer sobre isso? A escola brasileira, ela é anunciadamente laica. Mas a gente sabe que ela é confessional em algum modo, porque você vai em repartições públicas, tem o crucifixo, na formatura tem o agradecimento a Deus com o Pai Nosso. Mas nós temos uma legislação que apoia essas pessoas. E as crianças muitas vezes professam religiões de matriz afro. E a gente precisa ensinar o respeito. Respeito é ensinado. E é uma obrigatoriedade. As religiões não podem ser endemonizadas, porque em nome disso, pessoas estão morrendo, pessoas estão matando. E quem passa pela escola como estudante ou como professor não pode
ficar dentro dessa perspectiva, não pode ficar preso a essa ignorância. E as crianças sofrem. E reproduzem isso. Sim. Eu tenho uma experiência muito engraçada que a professora estava numa roda de conversas e resolveu das conversas, a gente começa a brincar e brincadeira e música tem tudo a ver. E canta música, canta fulaninho, pode cantar, eu vou cantar música da minha preferência. E cantam louvores, cantam músicas infantis, cantam a música do baile, porque é a que ele ouve na sua comunidade. Eu sou professora de escola pública também. E um menino falou, eu quero cantar a música de Dona Sete Saias. Aí a professora olha assustada, canta a sua música. Aí alguém vai, imagine se alguém perguntar por que cantou a música tal. Porque cantou também a música da igreja e cantou a música de ciranda de roda e ele vai ter esse direito. Então é um direito que precisa ser preservado. Garantido. Da religiosidade, garantido. E dizer, ali é o lugar que ele vai manifestar a sua religiosidade também, porque esse corpo que chega à escola, ele traz tudo isso. Ele traz uma história, ele traz uma religião e ele vai ser respeitado nas suas brincadeiras. Se a criança evangélica brinca de culto, a criança de terreiro também brinca da gira. E ele está brincando, mas brincando, ele aprende, ele ensina, ele se desenvolve. E ele também nos ensina. Nós temos muito que aprender com as infâncias. E Geni, falando tanto do respeito quanto da brincadeira, que a gente está aqui no Pode Brincar, então assim, eu queria te pedir para você falar um pouco sobre a importância da literatura infantil, não só para trazer esse fortalecimento do respeito dentro da educação, e também pensando em mostrar o que realmente é brincadeira. Porque pensar no racismo muitas das vezes colocar ele num lugar de brincadeira. O racismo recreativo, né? Mostra que não é brincadeira. A literatura nos ajuda a compreender essas histórias complexas de uma forma leve, de uma forma poética, onde é possível entender. Conto essa história para crianças que não têm nem 2 anos ainda. Até alpeja. Na pós-graduação, com professores, a mesma história. E muitas vezes, os pronunciamentos mais complexos são apresentados nas infâncias, onde a gente tem gravado, registrado, porque essa criança percebeu. A literatura, ela alcança essa criança na sua subjetividade. Ela alcança o que muitas vezes um discurso, uma ordem, não faça isso porque isso é feio, não vai alcançar. A literatura tem esse poder de trazer de forma poética, através de histórias, do imaginário. A gente teatraliza a história, a gente incorpora os personagens e a criança, ela consegue viver a história. Então, para as infâncias, funciona muito. Eu lembro de histórias que me foram contadas quando eu tinha 3, 4 anos. Essas crianças, e eu sempre saio das rodas com um compromisso com as infâncias. Você vai contar essa história para alguém. Eu vou contar para minha avó, eu vou contar para alguém. Porque a partir do momento que ela conta a história não me pertence mais. A história é dela. E ela vai trazer alguns elementos, ela vai falar da forma que ela entendeu, o que ela quer, mas ela vai entender que ela já está num movimento, talvez não tenha essa consciência plena, de combate ao racismo.
E aproveitando, eu quero dizer para você que se interessou em adquirir os cabelos de Lindu, agradecer a parceria da editora WK e dizer que você pode acessar o site da editora. Acessa lá o site da editora WK e se quiser um desconto, eu acho que você, seguindo o perfil do Congresso Brincar e da editora WK, depois vai lá no nosso direct e pede que você tenha um desconto para comprar o seu livro aí, com 30%, 20% de desconto, que vai ser muito legal chegar até a sua escola. E se quiser levar a Geni, ela também vai, não é, Geni? Você faz esse trabalho de curso, de palestra, de formação aos professores? Sim, conta com pra certeza. gente. Irei com o maior prazer. Eu acho que falta um pouco também trazer o assunto para a formação de professores e a gente se colocar à disposição de aprender, não só ensinar, mas o professor precisa o tempo todo se capacitar, pesquisar, aprender, e nós, privilegiados, pessoas brancas, precisamos aprender. Eu acho que a formação é importante, mas eu não vejo tanto. Eu vejo agora um burburinho maior, um comentário maior, mas falta ainda muito. Perto do mês de novembro começa a chegar ali, porque querem fazer algo relacionado à data comemorativa, mas que não seja apenas na data comemorativa, não é? É verdade, a gente não pode ficar só nas datas comemorativas. Entretanto, as datas comemorativas também são importantes, porque a gente precisa partir. Paulo Freire dizia que partir não é ficar. Então, nos lugares que a gente não tem entrada alguma, pelo menos em novembro, mas em novembro a gente anuncia que a gente quer ficar o ano todo, que a gente quer estar lá na escola, que nós precisamos ampliar essa pauta. E que não é uma pauta minha, porque sou uma mulher preta, não é uma pauta da escola, não é porque está na moda, é uma pauta mundial. Nós estamos lutando pelo direito à vida, pelo direito à humanidade. E isso não pode ser negado a ninguém. E Geni, eu acho que é importante também a gente também trazer para esse papo como que a gente pode enxergar o Brasil dentro de uma educação antirracista no futuro. Então, assim, como que a gente pode... Porque eu acredito, eu sonho muito e também cada vez mais venho trabalhando nas escolas para que isso aconteça. Mas qual seria o nosso sonho? Nosso sonho é alcançar a consciência de que o país é um país racista, que foi construído com sangue negro e que não reconhece isso ainda, né? Mas que precisa reconhecer que nós devemos muito ao povo preto e que não é favor algum. E muitas vezes a gente ainda tem esse papo de que, olha, eles estão querendo privilégios, nós não queremos privilégios e muito menos vingança. A gente só quer justiça, porque se fosse vingança o papo era outro. A gente só quer justiça e equiparação. E eu sonho, isso é um sonho, eu sei que o racismo não acaba, mas a partir do momento que a gente tem consciência, a gente tem novas posturas. Uma postura de enfrentamento, de respeito, de entender que esse sujeito, esse corpo, os corpos pretos, os pretos no país não estão numa situação de desvantagem porque são preguiçosos, não se esforçaram, não são inteligentes, é porque a gente já chega em desvantagem. Os pretos chegam no país, não foi num tour da CVC, ele chega num navio tumbeiro. Ele chega lutando para sobreviver, escravizado por séculos. E isso traz consequências que até hoje fere o nosso corpo, nos faz sangrar, matam os nossos jovens,
sequestram as nossas identidades e oportunidades. Então, a nossa luta é muito grande. E essa preocupação, sim, precisa começar desde a educação infantil, na mais tenra idade. Eu concordo que pegar um livro como Os Cabelos de Lindu e entre tantos outros e contar ali nos berçários, nas creches, trabalhar isso, sim, é importante. E, Vitor Meirelles, a gente está aqui com muita coisa para conversar, acho que daria uns 3 programas, né? Putz, nem fala. E eu aqui ouvindo a Geni também sendo, cada segundo ali sendo engravidado por novas coisas. E aí me veio eu acho que é de extrema importância que a gente é trazido enquanto povo negro, enquanto corpo negro, enquanto esse preto em movimento, a gente é trazido sempre pelo ponto negativo, a gente é apresentado, a gente é contado. Você falou de contar histórias, de contar sobre personalidades negras, a gente sempre é trazido por esse ponto negativo. Então acho que é importante a gente contar também que Joaquim Venâncio, grande cientista, é negro. E por que ele é? Eu digo que ele é porque, apesar de ancestralizar, ele está aqui. Que os irmãos Rebouças são homens negros. Que Machado de Assis, apesar de embranquecido, é um homem negro. Então, eu acho que essas histórias têm que ser contadas dessa forma. Teve um projeto muito legal também das cientistas, mulheres cientistas negras. E, se não me engano, esse projeto veio através do professor Nelson Pascarelli, de São Paulo. Se estiver assistindo, Pasca, um beijo para você, porque eu achei incrível esse projeto, assim, porque trazia também as mulheres na ciência e mulheres negras. Isso foi bem legal. E temos muitos, assim, muitas propostas possíveis de serem desenvolvidas, claro, de acordo com a faixa etária e de acordo com o grupo em questão, né, onde está inserida aquela escola. Tanta coisa pode ser feita, mas a gente percebe, sim, não adianta dizer que não, que as escolas onde a maioria dos alunos são negros, as escolas de periferia, realizam trabalhos. As escolas privilegiadas, nem tanto. A verdade é essa. E a lei é para todos. E aqui é um espaço que eu gosto de deixar aqui algumas reflexões. E uma das reflexões que eu quero deixar é essa. Para você que está aí, que é coordenador, que é diretor de uma escola, secretário, né? Secretário de Educação, porque o nosso Pode Brincar, ele atinge muitas secretarias de educação, de realidades privilegiadas que lembrem que existe uma lei, que isso é um compromisso social, como a professora Geni falou, como o Vitor Meirelles falou, como a gente sempre fala aqui, né, Vitor? Em todos os programas, a importância não só de trabalhar esse respeito à diversidade, como de trabalhar os sentimentos, as emoções de nossos alunos. E que sociedade é essa que nós queremos para o futuro, como o Vitor falou? Que sociedade é essa? Então, para você que está aí do outro lado, se está assistindo até agora, comenta, compartilha, encaminha esse programa para quem você acha que é importante. Esse programa que tem patrocínio, né, Vitor? Sim. Ele tem patrocínio da Rotas do Conhecimento. Rotas do Conhecimento, que é um projeto de um sistema de ensino em formato digital, onde é a maior plataforma de ensino de professores do Brasil. E também do Sistema Brincar de Ensino, que está chegando aí juntinho com Rotas do Conhecimento, que é o material físico para professores e alunos das creches e da educação infantil, aí nossa antiga pré-escola. E eu fico muito feliz que eu sou uma das autoras do Sistema Brincar de Ensino, e a gente está aqui abrindo esse espaço agora para você e agradecendo ao nosso patrocínio, aos nossos patrocinadores que nos dão a liberdade de trazer cada dia um assunto melhor, um convidado, uma convidada melhor, que eu aprendo muito com todos vocês. É muito divertido aqui, a gente brinca de verdade, eu tô aqui agarrada na Lindu, querendo já uma pra mim, mas é nesse brincar e nessa disponibilidade de ensinar, de aprender, de refletir, de reconstruir, de ressignificar, que desenvolvemos, que crescemos e que vislumbramos essa sociedade melhor. E chegou a nossa hora de quê?
De brincar. De brincar, porque pode brincar? Pode. Então vamos brincar? É Brincar. comigo hoje, vocês respondem. Ok, valeu. Pode ser? A brincadeira é assim, Geni. Eu jogo uma palavra ou te pergunto alguma coisa e você me responde de volta, tá? Combinado. Se for uma palavra, você me responde com outra palavra, tá bom? Senão você pode ampliar um pouquinho. Eu queria que você me dissesse primeiro uma inspiração. Arlinda, minha lindu. Uma inspiração, Vitor Meirelles? Ixi, Maria. Então vamos lá. Nelson Mandela, Lia Vieira, Conceição Evaristo. São muitas, né? Hoje vocês são minhas inspirações, viu? E espero que a gente consiga inspirar muita gente. Uma música. Estrada, Cidade Negra. E canta aí um pedacinho. Você não sabe quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Já queria me acompanhar na Olha, música, Queria né? cantar uma música, Vitor. Olha, são tantas. Eu acho que... pensando aqui... Pro dia nascer feliz. Muito boa. Pro dia nascer feliz. Uma música que eu lembrei também, Quem Falou Que Eu Ando Só? Muito boa essas Porque eu músicas. só ando povoada. Muito boa, tô adorando. Eu lembrei de uma que é aquela assim, passarinho de toda cor, gente de toda cor, que eu acho muito linda essa música também. Agora, uma viagem. Moçambique, um sonho. Uma viagem. Uma viagem ao interior dos corações daqueles que acreditam que a violência é a única solução. Ai, que lindo, Vitor Meirelles, adorei. E acho que a gente precisa de uma viagem à verdadeira história, a nossa verdadeira história, não é? Porque foi o que a Geni disse, é a história mostrada de uma forma muito cruel. E qual é a verdadeira história do Brasil? É a verdadeira história da África? Eu acho que está faltando isso para todos nós, né? Eu gostaria de saber mais, de aprender mais. Fica a dica. Uma frase. Você tem, Vitor Meirelles, uma frase aí? Tem, mas... Selecionando, vai, Ela Vitor. está selecionando. Enquanto ela seleciona, você vem. Então vamos lá. Acho que duas, né? Acho que para que vocês ouçam. Seja você quem for, só não deixe de ser você mesmo. E que o céu seja o limite para a ponta dos seus dedos encostar. Uau, ele tá arrasando aqui hoje. Lembrou da sua frase, Geni? Deixa eu buscar uma frase muito significativa na minha história. Nega, vai escrever. Essa frase me movimentou. A escrita me mobiliza. Então, essa frase, nega, vai escrever. E é um chamamento para todas as meninas pretas, para todos os meninos pretos. A escrita é um direito nosso. Então, nega, vai escrever. Olha, Zinho, é isso. A Geni falou, me lembrou de uma frase de um grande amigo, grande colega, Manuel Herculano, e é mais ou menos assim. Ontem eu fui escravizado, hoje eu escrevo. É isso, gente. Nossa, e qual é a sua frase? Comenta aqui o que você tá achando também do nosso Pode Brincar de hoje. Quais práticas antirracistas você desenvolve na sua escola para que a gente possa criar aqui uma teia, né, um compartilhamento de ideias embaixo do nosso vídeo. Eu lembrei daquela frase, acho que é do Mandela, ninguém nasce odiando pela cor. Como é que é essa frase? Ninguém nasce odiando ninguém pela cor da sua pele, mas aprende.
aprende, né? Aprende a odiar. E se a gente aprende a odiar, a gente aprende a amar. E tá na hora de ensinar esse amor acima de tudo, né? Tá faltando muito amor. Como disse a Marta Helbas, acho que foi no nosso primeiro episódio. Falta amor, falta ternura pedagógica. E uma frase que também não pode deixar de ficar aqui na roda é que eles combinaram de nos matar. Mas nós combinamos de não morrer. E aí a gente vai ficar puxando frase atrás de frase, que eu já lembrei de outra. Eu já lembrei de outra, que é aquela. Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que somos sementes. Não é isso? Essa é muito boa. E a escola ideal? E a escola ideal? A escola... É a escola que nós construímos diariamente. É uma escola que semeia, educa, floresce e dá frutos de afeto positivo e amor. É a escola que respeita o outro, independente de quem ele seja, independente do seu tipo físico, independente da sua cultura, independente da sua crença, independente do que for, né? Respeita, a escola que respeita e que acolhe as diferenças, porque precisamos muito acolher as diferenças. E aí a gente entra em um campo vasto, que a gente ultrapassa a questão de hoje, mas que a gente sempre comenta aqui no Pode Brincar. E a brincadeira proporciona tudo isso, porque na hora de brincar, quando todos se reúnem ali para brincar, ou numa ciranda, ou numa brincadeira no parque, o que acontece no brincar? O brincar é livre, todo mundo brinca com todo mundo. Então vamos convidar a galera para brincar mais? Vamos lá. Porque esse Pode Brincar tá acabando, mas teremos outros, né? Sim. Então vamos convidar? Vamos. Então vamos lá. Gente, não se esqueçam que sempre nós podemos... Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pode brincar! Bem.